tudo bom? Hoje eu vou responder uma dúvida que muitas pessoas têm e me fazem aqui no canal. Afinal de contas, a banana é uma fruta indicada para quem quer controlar a pressão ou não é indicada? Ela faz mal? Muitas pessoas acham que ela faz mal pela grande quantidade de açúcares naturais que tem presente na banana, e tem gente que fala que ela faz super bem por conta da grande quantidade de potássio. Afinal de contas, quem tá certo? Vamos falar sobre isso, sobre quantidade, melhores combinações. Você vai amar esse vídeo, fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você tem hábito de controlar a sua pressão arterial, você tem hábito de aferir, de medir no dia a dia, você mede em casa, mede na farmácia, ou só quando vai no médico, não se preocupa com isso. Você tem algum problema de pressão? Como é que isso funciona pra você? Escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Se você puder, já vai deixando a sua curtida no vídeo. Essa curtida é muito importante pra mim aqui, toda curtida conta muito. E se você conhece alguém que sofre com problema de pressão, já compartilha esse vídeo, né? Para essa pessoa aprender mais sobre uma fruta que está tão presente no nosso dia a dia. Quando a gente pensa em controlar a pressão, a gente normalmente pensa no sal. Mas a gente sabe que o sal é um dos fatores que pode influenciar a pressão e que, na verdade, a pressão depende muito do volume de sangue que está circulando, da resistência que tem nos vasos sanguíneos e dos hormônios que são secretados, que mudam nessa parte de liberação de água do corpo, eliminação de água, sódio, potássio, que influenciam na pressão arterial. Então, quando a gente retém mais sódio, a gente acaba retendo mais água. Com isso, a gente aumenta o volume do nosso sangue, né? O sangue fica com mais líquido, digamos assim, mais normal, mais fácil de entender. E isso acaba fazendo com que a pressão tenda a subir. Então, quando os vasos também estão mais rígidos ou mais contraídos, a resistência periférica aumenta e a pressão sobe. É só você pensar numa borracha, né, de molhar jardim mesmo, nova, bem molinha, bem maleável, que tem uma resistência menor, e uma borracha que ficou muito tempo no sol, tá mais ressecada, mais dura, em que a pressão fica mais alta ali. Então, é uma boa analogia para a gente entender como isso também funciona. Ainda tem a questão da alimentação que a gente tem no dia a dia, né? O sal pode aumentar essa retenção de líquido e aumentar esse volume, como eu te disse. Então, tudo isso pode interferir, não é só o sal, obviamente, mas quando a gente leva isso em consideração, a gente percebe que essa questão do sódio tem um papel muito importante na pressão. E aí, quando a gente observa a banana, um dos nutrientes que mais chama atenção na composição da banana é a grande quantidade de potássio que tem. Inclusive, quando eu faço vídeos falando de potássio, como ingerir mais potássio dietético na alimentação, um dos alimentos que eu sempre cito, de fato, é a banana, porque a banana pode ter em torno, uma banana, em média de 350 a 400 miligramas de potássio. Isso é muito relevante, porque o potássio, ele age diretamente na bomba de sódio e potássio, que é um mecanismo que tem no nosso corpo contrarregulatório, ou seja, quanto mais potássio a gente consome através da alimentação, mais a gente consegue puxar o sódio do nosso organismo e excretar através da urina. Quando a gente puxa esse sódio, o sódio vem agarrado com a molécula de água. Então, quando a gente excreta o sódio nos rins, né, através da urina, a gente consegue diminuir a quantidade de líquido do sangue, o que ajuda no controle da pressão arterial. Então, de fato, a banana, por ter uma grande quantidade de potássio, muitas vezes é uma fruta indicada para quem quer controlar a pressão arterial, porque ela, né, consegue ter esse papel muito interessante de controlar o líquido, né, o volume de líquido do nosso sangue. Mas muitas pessoas falam assim pra mim: Patrícia, eu tenho medo da banana, porque eu sei que a banana tem muito açúcar. Eu já vi um vídeo seu falando sobre essa questão de como o açúcar impacta na pressão. Porque esse é um outro ponto muito interessante. Quando a gente pensa em pressão arterial, normalmente a gente pensa no sal, né? Como se fosse o pior alimento. Mas, eu tenho até esse vídeo que eu te falei, o açúcar do sangue pode prejudicar muitas veias, as artérias, os vasos sanguíneos. Isso pode prejudicar a pressão arterial. Então, muitas pessoas pensam assim: afinal de contas, a banana faz bem ou faz mal? Claro que a banana tem carboidrato, é uma das frutas, né, que quando a gente analisa por 100 gramas, tem uma grande proporção de carboidrato. Mas a conta não é tão fácil assim, né, pra gente falar que a banana vai te prejudicar. Quando a gente pensa em carboidrato alto, a gente pensa em insulina alta, a gente pensa em retenção, e o que costuma aumentar a pressão no dia a dia, né, obviamente, está relacionado com essa questão da retenção de líquido. Mas tem uma outra questão muito importante, porque muitas pessoas não consomem a banana pura. Esse é um ponto interessante pra gente falar. A gente consome banana com mel, com aveia, a gente consome a banana em doce, em bolo, né, faz uma panqueca e bota a banana por cima.
Então, a forma de apresentação da banana, obviamente, sempre vai levar, tem que ser levada em consideração. Além da quantidade, né, gente? Porque depende também da quantidade de bananas que você come. Se você come uma banana, tem um impacto glicêmico completamente diferente se você come 2 ou 3. Eu digo isso porque tem gente que faz um doce de banana com muita banana e ainda bota açúcar. Então, assim, tudo é uma questão do bom senso. Tudo é uma questão com o que você combina a sua banana também. A quantidade de carboidrato que está ali na banana é importante, e a gente sabe também que a banana, apesar de ter fibra, pode ter um índice glicêmico moderado para alto, dependendo do ponto de maturação. Então, o ideal seria que, se você consumisse a banana, nesse momento você acrescentasse uma chia, um iogurte, alguma coisa para lentificar a absorção desse carboidrato e prevenir esses picos de insulina que eu falei para você. Agora, vale a pena a gente dizer também que muitas pessoas que têm problema relacionado à pressão alta por excesso de glicose, resistência à insulina, não é por causa da banana, né? É uma pessoa que tem um padrão alimentar muitas vezes focado em alimentos ultraprocessados, em alimentos com muita farinha branca, que se comporta como glicose, né? Se transforma rapidamente, o amido, né? Do pão branco, enfim, do macarrão branco, em grandes quantidades no dia a dia. E basicamente os ultraprocessados, biscoito, bolacha, essas coisas que já vêm industrializadas. Então, é muito fácil a gente, às vezes, culpar a banana. Ai, minha pressão tá alta porque eu como banana. Mas como tá o restante da sua alimentação? Isso é mais importante para você analisar. Vale a pena a gente lembrar também que essa questão da regulação da pressão arterial não tá só relacionada a sódio, potássio e água e glicose. Quando a gente pensa em pressão arterial, é um mecanismo bem mais amplo e delicado, como eu te falei. E a banana, por conter o potássio, não vai te dar um passe livre para você não precisar se preocupar mais com o restante da sua alimentação. Não é porque você comer uma banana que você vai, né, sentir, ai, tudo bem, então agora eu posso comer bastante biscoito recheado, posso tomar bebida alcoólica à vontade, posso fumar, posso, enfim, comer muito industrializado, essa lasanha aqui congelada. Não é assim que as coisas funcionam. Um alimento não tem o poder milagroso de melhorar ou piorar a pressão. Quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar numa alimentação mais direcionada, de uma forma mais ampla, e uma questão mais holística também, né? Tentar cortar a bebida alcoólica, que a gente sabe que impacta no açúcar, na pressão sanguínea. O fumo é uma das coisas que mais prejudicam o nosso coração e a nossa pressão. E pensar, de fato, nessa questão dos industrializados, dos ultraprocessados, que a gente sabe que contém muitas vezes muito sódio, muito açúcar, poucas fibras, e tentar acrescentar alimentos que naturalmente tenham mais antioxidantes, mais fibras, mais água, que de uma forma mais ampla ajudem a desintoxicar o nosso organismo de forma natural e controlar a nossa pressão arterial. Lembra que eu tenho várias playlists aqui para te ajudar com essa questão de pressão, saúde do coração, das artérias, alimentos que ajudam, alimentos que atrapalham, estilos de vida que você pode mudar hoje mesmo, estratégias para o dia a dia que podem te ajudar, e eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Uma questão interessante de falar também tem a ver com a maturação da banana. A gente sabe que quanto mais madura a fruta tá, mais glicose naturalmente ela acaba tendo e menos amido resistente. Não tô falando para você comer uma banana verde, porque na verdade ela deve ser cozida antes de ser consumida, né, para formar biomassa. Eu tenho um vídeo inteiro falando sobre isso. Eu tô falando aqui para você evitar a banana que tá ultra madura, né, aquela banana com muitas pintinhas pretas, que já tá muito madurinha, porque ela pode realmente, primeiro porque ela é mais doce, vai te dar vontade de comer mais. Segundo, porque ela vai ter menos amido resistente e vai ter mais glicose na forma disponível. Então o ideal é que você busque uma banana mais amarelinha, né, com menos pintinhas pretas na casca, e que você busque justamente combinar a banana nesse momento com uma fonte de gordura saudável, que pode ser a chia, pode ser a linhaça, enfim, né, pode ser uma semente dessa que você gosta, semente abóbora, que também tem bastante gordura saudável, vitamina E e polifenóis e tudo mais. E também com uma fonte de fibras mesmo. A própria chia e linhaça já tem bastante fibra, pode ser uma forma interessante. O psyllium pode ser uma forma interessante. E uma proteína também ajuda muito. Então, queijo, banana com queijo é uma delícia, né? Ou um iogurte pode ser uma boa opção. Lembra que eu tenho receita de queijo e iogurte aqui no canal e eu vou deixar o link para você também. Uma outra coisa importante que eu quero te lembrar é que muitas pessoas com pressão alta têm algum problema relacionado ao excesso de peso, sobrepeso, obesidade, porque a gente sabe que esse excesso de peso corporal sobrecarrega o nosso sistema cardiovascular e pode aumentar o risco de pressão alta, até mesmo por conta da síndrome metabólica, tá tudo muito interrelacionado.
Então a banana, se você consome ela em grande quantidade, em doces, com calda, com açúcar, né, assim, preparados, que tenham muita banana, pode, né, ajudar você a ganhar peso. Então cuidado nesse sentido também, porque uma fruta que é mais calórica e que você pode ter uma tendência de comer mais, às vezes faz diferença no seu cômputo do dia, principalmente se você está em déficit calórico e você precisa consumir menos 500 calorias por dia. Às vezes um pedaço de bolo de banana desse que você faz em casa, mas é caseiro, mas tem açúcar, tem farinha, tem muita banana, pode ter quase essas 500 calorias. Então, às vezes, são detalhes que você está tentando fazer a alimentação equilibrada ao longo do dia, mas acrescenta outros alimentos que, né, perdem, você às vezes perde um pouco a conta e aí não consegue chegar no resultado que você queria de perda de peso, que a gente sabe, estudos já comprovaram que as pessoas que têm sobrepeso e obesidade, quando entram no peso ideal, saudável, podem ter uma melhora significativa na pressão arterial. Eu tenho um vídeo aqui de como emagrecer com saúde, uma playlist inteira para te ajudar e também vou deixar aqui embaixo na descrição. Me conta aí se você costuma comer banana no dia a dia, se você sente alguma diferença na sua pressão arterial quando você consome banana e como você consome banana. Eu adoro saber, escreve pra mim aqui embaixo nos comentários. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso é muito importante pra mim, e de compartilhar com quem vai se beneficiar dessa dica. Vamos nos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!